Segundou, estamos entrando na última semana aqui pré-natal. Ainda tem muito negócio para fazer, mas estamos entrando na reta final aqui do ano de 25. E dá para a gente fazer aqui quase que um resumo, mas eu pedi para a minha equipe quais são as perguntas assim mais importantes ou mais frequentes que eu ouço aí de vocês, dos meus leads, né? De vocês, nossos tanto alunos como futuros alunos, e é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Quem é o Carlito Franco? Essa é a pergunta que surge. Eu falo, então deixa eu contar duas histórias sobre mentorias que aconteceram essa semana. Então isso talvez dê para vocês se enxergarem em como seria, né, o papel, a relação de vocês tendo o Carlito Franco, que sou eu, como seu mentor, né? Vocês sabem, na minha história, se vocês já ouviram aí, eu tenho mais de quase 40 anos, né, como mentor, como professor convidado no exterior, nos Estados Unidos, mais também de 40 anos aí de consultoria para grandes empresas brasileiras, como o Grupo Votorantim, Laboratório Axê, né, que é a maior indústria farmacêutica brasileira, um inúmero grupo aí de exportadores de café, grupos do agronegócio, enfim, tem uma experiência extensa. Mas vamos ver hoje o que aconteceu essa semana que daria para projetar aí o que você poderia enxergar em mim como seu mentor. Em dois eventos que eu participei essa semana, o principal deles foi esse fim de semana, foi o Mundo Paralelo do Érico Rocha, onde eu sou mentorado, né? Eu faço parte, mas ele estava lá em mais de 4.000 pessoas. Eu sou, né, o que a gente chama de faixa preta, eu já faturo mais de 2 milhões por ano usando o marketing digital. E então, né, estou lá interagindo com outras pessoas que estão na minha faixa, outras pessoas que são maiores do que eu e outras pessoas que são menores do que eu e que fazem parte lá desse evento, estavam lá e interagindo comigo, entre as palestras, entre um caso, entre outro caso, né, então os dois casos que eu vou contar é um caso de uma dona de uma empresa de marketing, de uma agência de marketing digital aqui do Brasil. Eu não vou citar nomes só para não expor, mas depois aqui no Direct eu posso citar nomes, mas ela tem uma empresa de marketing digital, tem uma clientela e tem um produto, e a dúvida era se ela comprava ou não a mentoria para entrar nesse ano de 26, ela já estava comprometida, ela comprou uma mentoria de tráfego, né, de um dos principais mentores de tráfego, que é o Pedro Sobral, uma mentoria boa, já está assim, investida, já tinha investido mais de 20 mil reais, e ela não sabia se valeria a pena ela entrar em mais uma mentoria para os seus negócios. E daí, no intervalo, eu sentei com ela, ali na plateia, sentei com ela e fiz algumas perguntas, né? E são as perguntas que eu faço para você no 57 em 7. E foram perguntas bem do 57 em 7. Você já tem cliente? Ela falou, tenho cliente, inclusive eu tenho 3 clientes que queriam ou que querem que eu faça o lançamento deles. Então ela é uma agência de marketing, né? Mas não é uma agência de lançamentos, ela é uma agência de marketing. Ela falou, eu tenho 3 clientes que querem ou estão conversando comigo, querem saber mais sobre se eu topo fazer o lançamento deles. Ela já está investindo em tráfego, já está aprendendo a fazer tráfego. Então eu falei, bom, legal, então você tem os clientes. Então eu ensino muito você a separar. Então do grupo de clientes dela, que é um grupo grande de clientes, ela tem 3 que querem fazer lançamento com
comunicação com o mercado, né? Então, ampliar as vendas através de lançamentos, que é uma técnica de venda de produto. Falei, legal. Então, eu ensino muito vocês a diferenciarem os clientes, a achar o cliente dentro da tua clientela para um serviço diferenciado. E era exatamente o caso dela. Então, a hora que ela colocou isso para mim, falei, legal. Então, para a mentoria que você quer comprar, a gente estava falando uma mentoria mais de alto nível, uma mentoria mais, no meu caso, uma mentoria experience, uma mentoria mais específica. O investimento dela seria um investimento aí da ordem de R$40 mil. E daí eu falei, pensa o seguinte, essa mentoria, né, é comum no nosso meio a gente oferecer como garantia. Se você não faturar pelo menos o valor da mentoria, que são R$40 mil, se você não faturar a mais pelo menos R$40 mil, a gente te devolve o dinheiro mais 25%. Falei, então, tem uma garantia. Uma garantia, sim, é só comprar, se não fizer, não. Tem que cumprir, né, as etapas, tem que cumprir o que deve ser feito, fazer lançamento, fazer análise, fazer isso, mas coisas que é justamente para isso que alguém compra uma mentoria. Então tem que não só comprar a mentoria e ficar sentado, tem que comprar a mentoria e ir fazendo cada um dos pilares, né? Então eu falei, imagina, então você tem essa garantia. Então você está comprometido a fazer, dá para você fazer, né? Agora, chama esses 3 clientes, agora já, vai lá no WhatsApp e oferece para esses seus 3 clientes a oportunidade de você fazer o lançamento deles numa condição diferenciada, tá? Normalmente, quando a gente lança em parceria o produto de alguém, a gente se torna o expert. Eu vou lançar, fazer toda a campanha, o tráfego, toda a estratégia que o meu cliente precisa para vender no mercado de internet. Então, normalmente, o padrão, né, de um bom lançador é cobrar 50% do resultado. Muito expert fica meio indignado com isso, mas é o padrão. Um bom lançador com sucesso cobra isso. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai oferecer para 3 clientes um valor fixo, eles vão pagar R$2 mil por mês durante 12 meses, e você, ao invés de cobrar 50%, você vai cobrar 15%. E diz que isso é para o primeiro ano, que é para eles testarem, aprenderem. Então você vai cobrar um fixo de 2 mil mais 15% do valor dos lançamentos. Então, estrategicamente, ela está oferecendo uma grande vantagem para o cliente dela. Essa é a ideia. E mais, e oferece também para o teu cliente uma garantia, que é, se ele não obtiver como resultado, né, nas vendas, pelo menos o valor que ele pagou, que são 12 parcelas de 12 mil, que são os 24 mil, você devolve o dinheiro, tá? Da mesma forma que ela, né, quase que faz uma cascata, ela vai investir num conhecimento novo, e se não tiver resultado, ela recebe o que ela investiu, e da mesma forma ela repassa para o cliente. O legal, então esse é o resumo desse caso. Ela na hora entrou, ela falou, não tinha pensado nisso. E ela entrou no WhatsApp dela, enquanto a próxima palestra continuava, ela entrou no WhatsApp, mandou esse convite para 3 clientes, e um deles imediatamente já se interessou. Então, o que nós fazemos muito, o meu trabalho como mentor, meu trabalho ensinando, é ensinar da minha experiência prática. Vem muito de experiências que eu já fiz, vem muito de coisas que eu já observei e que a taxa de sucesso tende a ser alta. E no caso dela, né, imediatamente ela falou, ela não tinha pensado nisso. Segundo, imediatamente ela executou e já abriu uma perspectiva que ela ainda não tinha. Então esse aí é um caso fresco, eu estou contando desse fim de semana. Mas teve um outro caso interessante também, numa mesma imersão, que ele estava em Brasília, em junho,
maio ou junho. Eu já era Plat 2+, tinha um casal de Goiânia, que estava na faixa, ainda não tinha chegado no 1 milhão, estava faturando em torno de 1 milhão, mas... e daí a gente sentou, tomou café da manhã juntos. Passamos lá 1 hora, tomando café da manhã juntos, e me contou o Carlos, né,